Senhor Jesus, nós ainda continuamos na Tua presença. Levantamos as nossas vozes de agradecimentos e súplicas a Ti, para um momento como este. Senhor, é uma grande honra. O Senhor tem concedido a cada filho, e agora é certo que cada um está dando isto ao Senhor. Primeiro o Senhor nos deu, para que então o Senhor possa pedir isto. O Senhor nunca pede a um filho o que Ele não deu. O Senhor nunca manda um filho fazer o que Ele já não fez primeiro. Isto é a verdade. Isto mostra a sua graça. Isso mostra a sua glória. Isso mostra o seu poder. Pai Santo, dê-nos um tempo gostoso, um tempo para a edificação de nossos espíritos, o crescimento, Senhor, porque nós não temos outra coisa aqui no mundo, senão somente a Ti. O Senhor é tudo para nós. Nós estamos de passagem, estamos de regresso, voltando para o nosso lar, de onde nós saímos. Certo é, Senhor, que nenhum de nós viemos aqui para ficar. Nós estamos em trânsito. Ajude-nos, Senhor, a expressar tudo que o Senhor nos deu, para que o Senhor possa ver a Tua presença em nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ficar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia aos Hebreus, no capítulo 9, verso 11 e 12. Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 12. Todos acharam? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que Deus abençoe a sua palavra, e também com ela Ele possa acrescentar as suas bênçãos em nossas vidas. Amém? Podem assentar, irmãos, por favor. Agora, é muito um quadro diferente. Você enfrenta assim. Eu, por exemplo, estou enfrentando esse quadro há muitos dias, muito tempo. Você entra na inspiração, na unção da meditação. Aí depois você vai entrar num outro quadro que é cantar. É cantar. Isso muda. Pensa que não, mas muda. Aí depois que você canta e entra no espírito do canto, aí depois agora você vai ter que voltar a pregar. Então, é uma coisa bastante pesada, e a graça de Deus para nos ajudar. Agora, nós vamos observar nessa escritura que nós lemos, eu estava simplesmente pensando sobre a superioridade de Deus. Deus é maior do que tudo. Não há nada para se igualar com Deus.
Ele não tem sócios. Ele é sozinho, desde a eternidade. Correto? Ninguém deu alguma ideia para Deus para dizer assim, é desse jeito ou daquele jeito. Tudo Deus fez por si mesmo. Então, podemos ver a grandeza de Deus tão grande, que Deus mesmo, Ele fez um esboço na sua mente. Vejam bem, irmãos, e esboçou como seria os céus e todo o exército celestial, todo o exército lá na glória. E esboçou como seria a terra, o mundo, o universo, e tudo que nele há, ou neles há. E nós vamos observar que a grandeza de Deus, ela é completamente das coisas maiores, expressando das coisas maiores até as mais menores, a mais pequena. Ele é tão grande que para ele, tanto faz o mais pequeno como o maior. Todos têm o mesmo valor. Você vê? Aí está a grandeza de Deus, de tudo que Ele criou. Seja lá aquele negativo e aquele positivo, Ele sabe que tudo tem um objetivo, um propósito. Ele é um Deus infinito, onisciente. Então, não tem ninguém igual a Deus. Desde o princípio, você vai ver quando houve um princípio, Deus criando, formando, trazendo tudo pela sua palavra. A existência de tudo. Ninguém existiu para ajudar Deus. Formar o mundo, o universo, o visível e o invisível. Ninguém nos céus e muito pior na terra. Nós vamos observar que ele já conhecia todas as coisas antes que existisse. Antes que existisse. Quando ele fez na sua mente esse esboço, ele já sabia tudo o que viria. E aquilo então Deus foi deixando acontecer. Pense bem, ele gastou 6.000 anos, porque ele disse que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. E ele então simplesmente falou a palavra, ele sendo o próprio Deus, descansou em sua própria palavra. Ele disse, haja, e simplesmente ele teve paciência para esperar aquilo vir à tona, vir à existência. É isto que nós, como cristãos, e como os atributos dele, nós devemos aprender também isto, para esperar. Se Deus, como esse Deus de recurso, em tudo, teve paciência para esperar as coisas acontecer do jeitinho que ele pensou, eu pergunto, e nós que não temos recurso para nada, irmãos?
devemos esperar em Deus, com paciência, e as coisas acontecerão. E Deus gosta de provar a cada um dos seus pequeninos. Você sabia disto? Deus prova-nos. Você já pensou se Deus desse para nós assim que nós pedisse? Nós seríamos as pessoas mais impacientes com nós mesmos e com Deus. Pense nisto. Um pai que tudo que o filho pede, ele dá na hora. Papai, eu quero isso. Está aqui, filho. Papai, eu quero aquilo. Está aqui, filho. Você não sabe criar o seu filho. Ele vai se tornar impaciente com a vida. Não é mesmo? O dia que você demorar, é perigoso você levar até uma surra dele. Deus, Ele prova cada um dos seus filhos. Ele testa cada um. Mesmo que Ele pode dar para você aquilo só num olhar, é o suficiente para dar para você e mudar o seu quadro na sua vida. E às vezes Ele vem e diz assim para você: vai em tal lugar, faça isso, faça aquilo, e ou vai lá em tal pessoa, aquela pessoa vai te indicar outra pessoa, e aquela outra pessoa vai dizer para você o que você deve fazer. Ele simplesmente faz isso. Irmãos, ser bom não é ser esse tipo de pessoa diligente em determinadas coisas. Não, de jeito nenhum. Quando se trata as coisas aqui na terra, ela deve ter paciência para esperar tudo. Tudo mesmo. Eu estava pensando e meditando sobre esse grande poder de Deus, quando Ele criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. O irmão Branham, ele disse que Ele criou as rochas e falou a palavra, e aquelas rochas vieram, mas quanto à criação, ele disse que Ele demorou milhões e milhões de anos para Ele criar. Verdade. Ele não criou assim que fez tudo. Hoje os cientistas, quando eles cavam e vai buscar, através do seu conhecimento científico, aí eles dizem bem assim: vocês sabem, a terra, as rochas existem por milhares e milhares de anos. É verdade. É verdade. Deus, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Pronto. Ele não marcou o tempo. Só criou Deus, os céus e a terra. E acabou. Agora, colocar a criação na terra, o profeta disse, isso aí pode ter custado 100 milhões de anos. Então, quando eles vão e cavam e buscam lá o estalactite e o estalagmite das rochas, ele disse, é claro, isso aí tem milhões de anos. Mas quando Deus determinou concernente à ordem sobre o mundo, o cosmos, ele disse não. Ele estabeleceu um tempo. Ele disse, aí foi 6.000 anos. Você entendeu?
6.000 anos. E ele então, por último, formou o homem. Eu estou falando isso porque eu quero chegar no lugar que eu quero chegar. Por último, ele criou o homem, a sua imagem o criou. Isto é a verdade, correto? E nós vamos observar uma coisa, irmãos. Que quando Deus formou o homem, a sua imagem, Ele não precipitou. Ele formou o homem à imagem dele. Você pode ver que ele fez o homem masculino e feminino. A imagem de Deus. A imagem de Deus. O homem Deus é espírito. Como disse a Bíblia. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores deve adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele fez o homem à sua imagem, o homem espírito, macho e fêmea. Você vê que o espírito feminino, ele já existia coigual com o homem, mas no homem. Não era separado. Era no homem. Então, nós vamos buscando as coisas pela Bíblia, e você vai ver, até na Bíblia, irmãos, a biologia da mulher na Bíblia é rara. Sempre ela registra o homem. O primogênitos, a cabeça da raça, de cada geração. Mas a mulher é muito pouco, tem sim. Veja quando ele formou o homem do pó da terra, e veio a mulher, e depois veio os filhos. Veja se tem alguma na genealogia ali, no livro da semente, o Gênesis. Fulana de tal. Fulana de tal, fulana de tal, não existe. Existe ele. Ele, Adão, Abel. Vejam, a única mulher que está na Bíblia era Eva, na genealogia do livro da semente. E quando se trata a respeito de Caim, que era uma semente maligna, como diz a Bíblia, na primeira carta de João 3, verso 12, você vai ver que Caim mesmo, quando ele teve que progredir, quando ele se afastou da face de Deus, por sua incredulidade, por desobediência, em obedecer a palavra. Você vai ver que ele se afastou. Quando ele se afastou, ele saiu com uma mulher. A Bíblia nem fala o nome da mulher que ele saiu. Não fala. O profeta que vem e revela quem era a mulher que ele saiu com ela. E foi para a terra de Nodes, bem longe, com aquele espírito jactancioso, orgulhoso, aquele espírito pervertido. E ali ele formou a sua família. Agora, o irmão Branham, ele vem nessa mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. Eu vou dar para vocês essa noite os parágrafos. Parágrafo 116 ao 121, ele diz bem assim: agora, com certeza estou azucrinando as mulheres nesta noite. Mas olhem, o mundo idólatras as mulheres. Mas as mulheres foram um instrumento do diabo no início.
E uma mulher injusta hoje é o melhor instrumento que ele tem. Ela enviará mais pregadores para o inferno do que todas as juntas de contrabandistas de bebidas alcoólicas que existam no mundo. Deixe uma petulantezinha com um cigarro no canto de sua boca e seu cabelo todo picado daquela maneira, e os grandes longos cílios que piscam para baixo e para cima. Irmão, é uma espécie de prática de boa aparência nela. E observe o que ela fará. Agora, ele não está falando de uma mulher cristã, bem entendido, né? Ele está falando de uma mulher imunda. E às vezes eu fico pensando, porque o imundo para Deus, irmão, não é aquele que fuma, que joga, que mata, que rouba, que prostitui, que adultera e pratica todas essas coisas. Eu já descobri pela revelação da palavra que o imundo é aquele que tem uma natureza nojenta. Esse é o imundo para Deus. Uma mulher imunda para Deus é essa da velha natureza. Agora, vejam bem, pregador. É melhor você se cobrir com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, eu gosto disso. Eu não trago nenhuma honra, nada nas minhas mãos, que não somente o sangue de Jesus Cristo sobre mim. Ele é que tem sido a minha proteção, o meu antimuro, o meu para-choque, para aguentar cada ataque de Satanás até aqui. Isso deve ser com todos nós. Você entendeu? Então vejam bem. E agora, não me diga, você é homem. Eu tenho visto muito disto. Agora observe aqui. A melhor coisa a fazer é manter sua mente centrada em Jesus Cristo e deixar seus pensamentos ser puros. Coloca Deus em tudo na sua vida. Primeiro lugar. Filtra as suas imaginações, a sua consciência, o seu raciocínio, os seus afetos, a sua afeição, a sua memória no sangue de Jesus, para que você possa ter êxito. Paulo fez isto sempre. Agora é lógico, eu tenho uma coisa aqui muito profunda que o Mombrana fala a respeito de Paulo. E sei que isto é verdade. Agora, nem todos têm esse dom que Paulo teve. Irmão Brana mostra isso aqui. Paulo também disse isto. Você vai ver ele dizendo assim, como Paulo disse ali. Disse, E nós sabemos que podemos levar uma irmã. Eu poderia fazê-lo, mas disse, eu não farei. Vejam, ele não faria aquilo. Ele disse, eu sei que o ministério deveria viver por seus. Não ligarás a boca ao boi que debulha. Ele mostrando que na verdade é um direito que o ministro tem. Ele está falando. Só que ele está dizendo assim, vocês sabem, nós às vezes pensamos, porque nós somos uns pregadores, não, você e eu não digo irmão, mas pregadores, pensam que porque são pregadores, que eles são alguém maior que um dos membros
leigo da igreja. Não existe. Você sabe que no meio do corpo de Cristo, somos todos iguais. Não é mesmo? E por isso eu creio assim, que o mesmo Espírito Santo que habita no meu coração, habita em vocês. Por isso que eu creio que o mesmo comportamento que o Espírito Santo tem na minha vida, é o mesmo que tem na vida de vocês. Aleluia. Essa é a verdade. É um sentimento espiritual que surge no interior de sua alma, lá no âmago do seu espírito. É algo que parte de dentro para fora, não de fora para dentro. E nós temos que ter essa revelação, em saber que aquilo que vem de fora para dentro, não aceite. Não. Se é que você nasceu de novo, é um filho, uma filha de Deus, e essa natureza divina está dentro de você. Então você mesmo pode provar a você mesmo, pelo Espírito que vive em você, e saber que isso que vem de fora para dentro não é certo. Nem tudo, claro. Tem coisas boas. Você não é maior, e você não está na visão de Deus mais do que aquele bêbado que foi convertido há 1 hora atrás. Por isso que eu falo, aí está um Deus maior. Veja a prioridade desse Deus, porque eu pergunto, qual o homem, irmãos? Qual a igreja? Qual o pastor? Qual o cardeal? Qual o bispo? Qual o papa que pode te regenerar? Que pode te transformar, mudar você? Ninguém. Ninguém. Somente Deus. Por isso que Deus é maior do que tudo. Eu não estou dizendo que Ele é maior do que tudo só porque Ele criou essas coisas, não. Mas porque Ele fez de você, de um pecador, de um incrédulo, de um servo do pecado, para ser um filho, uma filha, um servo da justiça. Por nascimento. Por nascimento. E você sabe, não é mesmo? Essa é uma coisa que Reforma nunca purgou. Nunca purgou. Foram essas coisas. Nenhum poder religioso tem condição de fazer isto. Nenhum. Eu sei que assino o meu nome, reverendo. É exatamente correto. É simplesmente uma coisa costumeira do dia. Mas não deveria ser feito. É natural. É comum. É um costume. Reverendo, bispo, doutor. Todas essas coisas são títulos feitos pelo homem. E são tolices. Eu gosto da mensagem do irmão Branham. Ele só centra-se inteiramente em Deus. Qualquer coisa fora, ele tira. E tem uma coisa, e ele coloca através do Espírito. Através do Espírito. Para que o homem não venha colocar a sua fé nestas coisas. Vejam. Então ele disse, na Bíblia, eles eram Pedro, Tiago, Paulo, João, todos os demais. Paulo disse agora, aqui eu sei que prego o evangelho, que este é meu dever.
Eu sou um pregador, e ele é um pregador, o irmão Névolo é um pregador, mas é nosso dever ser pregador. Bem, é simplesmente o que estamos supostos a fazer. Mas deixe-me fazer alguma coisa. Paulo disse, está além disso, está além disso. E agora eu tenho um direito de levantar dinheiro. Paulo falando. Paulo disse, mas eu vou fazer, tenta simplesmente para mostrar a vocês que eu posso. E eu posso sacrificar. Ele disse, eu posso sacrificar. Sacrificar o quê? Seus direitos. Seus direitos. Ele disse, é honroso. O casamento é honroso. Entre todos, a cama sem mácula. É bom para um homem ser casado. Ele disse, eu tenho o direito de ser casado. Agora, eu poderia ser casado, eu tenho o direito legítimo de ser casado. Mas eu simplesmente não me casarei. Eu quero fazer outro sacrifício ao Senhor, vê? Então ele disse, cada homem conhece seu chamado. Paulo, ele foi um eunuco. Você sabe, o próprio Jesus, ele disse que há eunucos, que já nascem eunucos. Outros são feitos pelos homens, outros se fazem a si mesmo, por amor à palavra. Por amor ao Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Isto é a verdade. Não por amor às coisas do mundo, por amor à palavra. Então ele faz essas coisas. Você lê lá em São Mateus, no capítulo 19, o verso 12, que está lá. Os eunucos. E Paulo estava dizendo, eu me sacrifico isso por amor a Deus. Paulo era. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele era o primeiro mensageiro da primeira era, né? Da era de Éfeso. E você sabe qual era o animal que estava representado na primeira era? Quantos sabe? Levanta a mão. O leão. O leão da tribo de Judá. E ali, então, Paulo estava representando aquilo ali. Que o leão da tribo de Judá estava exatamente referindo a pessoa de Jesus Cristo manifestada na sua real palavra. Por isso ele dizia, eu me sacrifico por amor a Cristo. Quase o tipo de Jesus. Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. E Paulo chegou a dizer, até que vós sejam formados. Eu sofro a dor de parto, até que vós sejam formados. Veja, irmãos. Agora, nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro oriental. Correto? A Bíblia é um livro oriental. E nós vamos ver que o próprio Jesus, quando ele estava aqui, o irmão Branham diz assim, depois dele ter dado a eles instruções sobre muitas coisas, agora ele deu a última grande comissão. E se você observar o relato, ele diz, estes sinais seguirão aqueles que criem. Muitas vezes nós
tentamos transformar aquilo em um sinal. Olha o profeta dizendo. Mas não está no singular, está no plural. Esses sinais seguirão aqueles que creem. E no melhor de teu do meu conhecimento, desde que aquela comissão foi dada, através de cada era, eles tiveram porções desses sinais que os seguiam. Agora, eu estava pensando sobre isto, a grandeza de Deus sendo manifestada, que mesmo a igreja sendo quase dizimada, e aqueles verdadeiros cristãos morriam por amor à palavra, aquela verdadeira igreja semente, como Jesus foi, o grão de trigo da primícia que caiu no chão. Como ele disse, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele traz muitos frutos com ele. E ele disse, assim como Moisés levantou uma serpente de bronze em uma haste, importa que o Filho do Homem também seja levantado entre os céus e a terra. E quando ele for, ele trairá muitos a ele. Você vê? Agora, quando Jesus morreu, foi o que aconteceu. Ele sendo o grão da primícia, ele trouxe muita semente com ele. Quem foi? A igreja primitiva. Aquela igreja primitiva, ela era uma igreja modelo, uma igreja padrão. É uma igreja pela qual todas deveriam seguir a norma. Mas o que eu quero provar isso para vocês é isso, que houve um tempo que aqueles cristãos morriam. Porque do mesmo jeito que Jesus passou, cada um de nós também tem que passar. Porque assim como ele era a semente, palavra falada de Deus, todos que vêm através dele também é semente, palavra falada. Isso é verdade. Porque, irmãos, se ele for diferente de seus irmãos, como que podemos ser irmãos de Jesus? Como disse Paulo aos Hebreus 2. Como podemos ser? E ele disse, cantar no meio da congregação e louvar-te-ei no meio dos meus irmãos. Por quê? Assim, irmãos quer dizer que você é filho do mesmo pai. Do mesmo jeito que Jesus veio, também a igreja do Deus vivo hoje tem que vir. Vê? E ela tem que passar como ele passou, do mesmo jeitinho. E ele seguiu o modelo correto. Você vai ver que a igreja primitiva, ela foi quase dizimada. Durante as eras, aquelas eras antes do concílio, você vai ver que, o que aconteceu? O concílio de Nicéia veio, aqueles verdadeiros cristãos, eles foram até lá no concílio para tentar trazer os outros irmãos de volta. Quando ele chegou lá, que viu o paganismo, a idolatria, os ídolos e todo tipo de doutrina pervertida sendo filtrado por Constantino na Bíblia, eles viraram, foi embora. Os verdadeiros não ficou. E eles foram tratados como heréticos, como santos roladores, fanáticos, e penalizados com penas de morte, confiscos de bens e tudo mais, que foi o que aconteceu com eles. E eles sofreram por permanecer com a palavra.
Isso tem percorrido. E assim, Deus não deixou a igreja. Mesmo assim. Mas deixa eu mostrar aqui. Ele diz assim: agora a Bíblia é um livro oriental. Ela não é um livro ocidental. Mas nós somos um povo ocidental, com ideias ocidentais, civilização ocidental. E a Bíblia se torna um livro novo quando você a toma à luz dos costumes orientais. Os costumes orientais, eles nunca mudam, eles são exatamente os mesmos. E agora, quando o Espírito Santo foi dado em poucos dias, 40 dias após essa comissão, é aquela de São Mateus 16. E ele deu. Essa comissão, vejam bem, pois lhes foi ordenado pelo Senhor para não pregar ou fazer qualquer coisa até que primeiro fossem revestidos do poder do alto. Agora, eu quero que vocês captem essa visão exatamente aqui. O Mombrana antes disse que a Bíblia ela foi feita por um costume oriental. E é uma coisa que nunca muda, é um costume. Esse costume é um costume humano. Oriental é um costume humano. Só que Deus disse que eles não saíssem pregando, até que eles fossem revestidos do poder do alto. Ouça isso. E eu penso que aquilo é suficiente para nos reprovar hoje por nossa confusão. É porque não temos esperado pela comissão de Deus. Temos ido à escola, aprendido teologia, tudo bem com isto, mas a teologia em si não produz o que Cristo disse que isto produziria. Até mesmo os ensinamentos da palavra, colocados exatamente em ordem, não produzirá esses sinais, que é o conhecimento intelectual, através do conhecimento humano. E eles então afastaram da palavra, da submissão, da sujeição de Deus, que mandou: esperem lá, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Eles se afastaram. O que eles fizeram? Fizeram seminários. Fizeram seminários e homens ensinando o homem. Vamos lá. Então não me importa se você, fazendeiros, ouça isso, se você já teve um bom trigo, até aquele trigo cair no chão e perecer ali, ele nunca produzirá uma nova vida. E assim é com o crente. Não importa quão bem ele seja instruído, até que ele possa morrer em suas partes intelectuais, ele nunca nascerá novamente. A procedência de um verdadeiro trigo de Deus é o quê? O novo nascimento. O novo nascimento. Então, um eleito, ele deve nascer de novo. Ele deve nascer. Se você é um atributo de Deus, dos seus pensamentos, é uma parte dele, então isso que está ali deve trazer você a uma regeneração, ou uma transformação, ou o poder do Espírito Santo te vivificar, porque senão você vai perecer. Correto?
você vai perecer. Tem que nascer de novo. E é uma coisa que, na verdade, quase eles detestam. Você sabe que o novo nascimento é nojento. Como é nojento um novo nascimento? Você já viu um bebê, uma criança nascer no sentido natural? É a coisa mais imunda que existe. É a mesma coisa, porque o nascimento natural, irmãos, ele é mais misterioso do que o nascimento espiritual. Muito mais misterioso. Você entendeu? E o nascimento espiritual, isso te leva a perder tantas coisas. Isso te leva a perder tantas coisas, até parente, emprego, amigo, posição, honraria, mentirinhas brancas, que eu digo branca no sentido, né? Que você é acostumado a soltar para adquirir algo dentro da própria sociedade. Como eu já presenciei, muitas pessoas dentro dos seus próprios negócios, ele tem que soltar uma mentirinha branca para liberar para ele o dinheiro. Senão não era liberado. Você entendeu? E essas coisas você perde quando você nasce de novo. Eu duvido que um verdadeiro filho nascido de novo, ele é mentiroso. Ele não mente. Ele não mente por nada. Enquanto você não nasce, você mente. Aperta o ferrão daqui, aperta dali, você solta uma mentirinha. Mas se você é nascido de novo, você não, deixa para lá. Eu não quero não. Tem que mentir? Você perde até o amigo. Perde até o companheiro. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo para mim assim: fulano não gosta do senhor porque o senhor chamou ele de mentiroso. Eu falei, eu nunca chamei ninguém de mentiroso. Mas o senhor falou na igreja que é mentiroso aquele que não nasce. Eu falei, eu não, quem falou é a Bíblia. É a Bíblia que disse isso. Porque um homem que não é nascido de novo, ele tem uma velha natureza ali dentro. É a natureza do pecado, é a natureza corrupta, asquerosa, mentirosa. A Bíblia que falou isto, irmãos. Em pecado fui formado, em iniquidade vim ao mundo falando mentira. Essa é a maneira, mesmo que você nunca soltou a mentira, a sua própria natureza já é pervertida. Agora, quem é que governa o homem? Porque o homem ele é formado como uma trindade. É uma unidade dentro de uma trindade. Entendeu? De 3 atributos ou ofício. Primeiro, o homem é esse corpo de fora, pelo qual você tem 5 sentidos, que é visão, tato, paladar, olfato, audição. Esse é o primeiro homem. Esses são os mal de fora que conduzem esse homem de fora para entrar em contato com esses homens aqui fora. O homem, segundo o homem, é o seu homem espírito. Também tem 5 sentidos: imaginação, consciência, memória, raciocínio, feição. O terceiro homem é a sua alma, que está dentro do segundo homem. E essa alma, ela veio pervertida. Ela veio através de mentira, através do sexo, através do pecado. Você foi formado em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo através da mentira. É um mentiroso por natureza. E Jesus diz, tem que nascer de novo. Aí é onde está a diferença. Aí vai 2 homens. Um é nascido de novo, o outro não é. Qual é a diferença? É o espírito. É a natureza. Lá se depara diante do quadro uma bonequinha mal vestida. Todos têm olhos naturais. Todos têm ouvidos. Todos têm olfato. Todos têm tudo.
Agora, o que faz a diferença é o de dentro, porque é o de dentro que nasce de novo. A velha natureza ali morre, e outra natureza, que é a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, entra dentro de você. É a natureza de vida eterna. E quando esse homem olha isto, ele cobiça, um homem carnal, ele deseja. Quando aquele homem espiritual olha isto, e que os olhos naturais cobiçam, de dentro corrigem, condenam de fora, e ele se sente condenado, e rapidamente ele clama pelo sangue, e o sangue de Deus vem sobre ele, e ele se coloca diante de Deus sem pecado, porque Deus não é o homem de fora, ele vê o de dentro. É a sua natureza, é o Espírito ali, é a sua imagem. Aí está a diferença, e no entanto parece que você pecou quanto aquele homem pecou, mas você não pecou. Quando você cometeu algo errado, o de dentro te corrigiu. O de dentro te açoitou. O de dentro não permitiu que você nem mesmo olhasse. Você tem vergonha de olhar. Você entendeu? Agora vamos lá. Hoje, esta é a maneira que o mundo tem viajado. Desde a primeira manhã da ressurreição do Senhor Jesus. Aquela primeira era da igreja lá atrás. Ou na era da igreja de Éfeso, na própria primeira era ali, Deus se fez conhecido através de sinais, maravilhas e milagres. Então você vai ver que aqueles discípulos, irmãos, ali, eles estavam vivendo no mundo, mas eles não eram do mundo. Não era do mundo. Eles estavam dentro de uma outra dimensão. Eles estavam na atmosfera e no mundo que Deus estava. Vejam bem, faz um quadro agora no que a Escritura disse. Atos 3. Lá vem João e Pedro, vem de casa para o templo, e chega e encontra na porta chamada Formosa do templo, ali um paralítico, que há 30 anos, há 38 anos, estava pedindo esmola. Pedro chegou, olhou para os olhos dele, ele fitou os olhos nos olhos de Pedro, e Pedro viu e reconheceu que ele tinha fé suficiente para ser curado daquilo dali. E ele esperando que Pedro ia dar uma moedinha para ele. Pedro disse para ele: olha para nós. Ele olhou. Sabe de uma coisa? Nós não temos ouro e nem prata. Nós não temos ouro e nem prata. Mas nós estivemos alguns dias, 3 dias atrás, com um homem que vende leite e mel. Vejamos. Leite e mel. Por isso que nós temos, nós te damos. Aleluia. O que ele disse? Levanta-te, em nome de Jesus o Nazareno, e anda. Pegou ele, se afirmou nas suas mãos, firmou nos seus artérios, e o homem se colocou no corredor, gritando e glorificando a Deus pela sua cura. Vê? É isso daí que a igreja primitiva tinha, irmãos. Você entendeu? Que é exatamente o que Deus está nos levando, a palavra falada. Você sabe que os judeus, eles buscam sinais, pedem sinais, mas os gentios não. Os gentios não. Os gentios, eles estão almejando e querendo ouvir a palavra falada. Pode ver que aquele judeu chegou diante de Jesus e disse: mestre, mostra-nos uns sinais que vêm dos céus.
ou lá nos céus, ele disse: uma má geração perversa e adulta me pede sinal. Mas não é dado sinal para ela, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim também importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi o que ele falou. Mas quando ele chegou diante daquele centurião romano, aquele centurião é um tipo da noiva, é um tipo do eleito, é um tipo de um verdadeiro filho de Deus. Ele chegou e disse: Senhor, o meu servo está morrendo. Jesus disse: eu vou na tua casa. Você sabe o que ele falou? Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Fala só uma palavra. Eu também sou homem sob ordem, e tenho homens sob a minha ordem. Eu digo para esse soldado: vai, ele vai. Eu digo para esse servo: faz isso, ele faz. Diga só uma palavra, Senhor, o meu criado viverá. Oh, irmãos, é isso que nós temos que ter a revelação. É bom, é claro, é uma posição de mão, tudo bem, é bíblico, é escriturístico, mas tem uma coisa: nós temos que ter essa fé, é de estarmos preparados e prontos para essa hora que está chegando, a palavra falada. Correto? E Jesus honrou aquilo. Jesus achou muito lindo, maravilhoso e belo em ver o tamanho da fé daquele centurião romano. E disse para Israel: nunca vi tanta fé em Israel como neste homem. Por isso eu digo que virão lá de longe, ele disse, as prostitutas, os ladrão, e se assentarão com Abraão, com Isaac, com Jacó na mesa, e os filhos dos reinos serão lançados fora. Vê? Aí ele virou para o centurião: vá, seja feito segundo a sua fé. Na hora que ele saiu, ele encontrou com outro cego que já vinha correndo. Senhor, Senhor, ele vive, ele vive. Que hora foi? Foi mais ou menos 11 horas, foi a hora que ele falou para mim. Aleluia. Você vê? É isto que nós temos que mantermos como verdadeiros cristãos, o poder da palavra falada, porque na verdade Satanás entrou no nosso meio e foi tirando essas coisas. Você sabia disso? E hoje nós simplesmente está com essa sombra. E esse profeta veio para restaurar isso de volta. A adoção plena, o reino restaurado. Não é brincadeira, irmãos. É sério. Então o profeta desapareceu nos pais primitivos. Veio através da igreja católica, através da reforma, por aqui, e eles tiveram luz suficiente para crer que ele era o Filho de Deus. Eles tiveram luz suficiente para aceitá-lo como Salvador pessoal, e assim foi. Porém, as nuvens das trevas, os mestres tinham as pessoas amarradas através desses credos, dessas doutrinas. Hoje eles têm uma comercialização de sinais e milagres e prodígios, de cura divina. Você entendeu? Eles ficam contentes só por ver um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar, um aleijado deixar da muleta, um ressecado levantar da maca. Oh, isso para eles é tudo. E quanto que para um eleito, não, é algo muito maior. Nós queremos é ver a palavra falada sair influentemente em nossas vidas. Você entendeu? Porque nós não estamos mais na fila de recebermos o Espírito Santo. Nós estamos na espera agora da adoção plena.
é quando muito em breve isso acontecerá. Porque o que vai trazer aqueles que dormiram em Cristo é o desespero, é o gemido desse resto de corpo que está em vida aqui na terra, do corpo de Cristo. E eles estão lá deitados, em corpos celestiais em Cristo Jesus, mas ele está clamando assim: quanto tempo? Quanto tempo, Senhor? É exatamente isto, irmãos. Então o profeta diz assim: mestres tinham as pessoas amarradas, dizendo: os dias de milagres passaram, todas essas coisas passaram há muitos anos atrás, tem sido um dia escuro, não totalmente escuro. E eles podiam ver como prosseguir, mas não muito bem. Um dia nublado. Mas, irmão, Deus prometeu que quando o sol estivesse se pondo no mundo ocidental, que haveria luz novamente, tão certo como o mundo. Você notou? O mundo ocidental. Isso é verdade. Esta Bíblia é um livro oriental, foi escrito nos costumes orientais, foi escrito à maneira oriental, na linguagem do Oriente. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. E o povo oriental teve seu dia, olha aqui, de visita na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. E o sol tem vindo através da era. A civilização começou no Oriente, indo para o Ocidente. E logo antes do sol se pôr aqui, no horizonte ocidental, haverá luz novamente. Aquele mesmo poder vivificador que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e voltou sobre a igreja na forma do Espírito Santo para dar a Pedro: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. A palavra falada. A palavra falada está voltando novamente. Por isso que o irmão Brana, eu disse hoje de manhã, o irmão Brana, ele teve 7 casos assim, de chamar os esquilos. Não havia esquilo, e Deus disse para ele: fale a palavra. E o irmão Brana falava a palavra: haja esquilo, haja esquilo, haja esquilo. E não tinha esquilo, e aquilo veio pela existência da palavra falada. Você pensa que o irmão Brana fez aquilo, foi para ele? Não, aquilo dali é um tipo perfeito, é uma hora pela qual a igreja, a noiva, está esperando. Esse momento em que nós falaremos a palavra e a palavra será sustentada. E que não é você que fala, é o Espírito de Cristo, a vida de Jesus vivendo na sua vida. Porque um dia foi um homem ungido, hoje é um povo ungido, e amanhã será um reino restaurado, não é mesmo? Então vejam bem, e ele se fez conhecido a Maria Madalena e outros no princípio, e ele está se fazendo conhecido no poder da sua ressurreição, na era final. Onde? No fim do tempo. Agora, irmãos, é agora o fim do tempo. Agora, eu não estou dizendo que o poder da palavra falada que Deus está nos dando é simplesmente somente cura divina. Não é isto. Não é isto. Deus tem compartilhado com a sua semente predestinada e eleita desde antes da fundação do mundo e tem feito dela um beneficiário deste poder primitivo. Não é mesmo? O mesmo poder que vivificou o corpo de Jesus dentre os mortos é o mesmo que está na noiva hoje. Se você não sente assim, então seus olhos não foram abertos ainda. Mas nós estamos vivendo o tempo do entardecer, a luz.
Olha, eles disseram: entre, está ficando tarde. Vocês já lembram disso? Quem falou isso? Foi aqueles 2 discípulos. Ia no caminho, andando, falando a respeito de Jesus. E aí, então, de repente, Jesus saiu do meio dos arbustos e começou a conversar com eles a respeito do que tinha acontecido. E eles ficaram meio incrédulos naquilo. E disse: só o senhor que é estrangeiro não sabe o que aconteceu? Ele diz: vós sois incrédulos, nécios. Não recorda do que disse os profetas e a lei, que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos homens maus, cruel, dos magistrados e morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria novamente? Aí os olhos deles abriram. Vejam bem como foi. E está ficando tarde. O dia foi bem exaustivo. Já está anoitecendo. Você não quer entrar? Eles convidou Jesus para entrar. Eles convidou. E eles o trouxeram para dentro. Esse para dentro, irmão. O que é que você pensa? Esse para dentro é dentro de Cristo e Cristo dentro de você. Se você ficar sempre fora, você é um cego. Os seus olhos continuam fechados para não ver as coisas sobrenaturais sucedendo. E o pão está sendo partido e você não percebe. Mas quando você está ali, naquela atmosfera dele, o que aconteceu? Vamos lá. E uma vez do lado de dentro, ele abriu seus olhos. Como que nós entramos nele? Ele fez algo. Eles disseram, somente ele poderia fazê-lo. A hora que ele pegou o pão, quebrou o pão e deu graça pelo pão, ele disse: é ele! Naquele momento ele desapareceu. Vejam, os olhos foram abertos no partir do pão. E é isto que nós estamos tendo agora. Isso daqui é o pão. É Cristo, é a palavra. Se você não absorve esta palavra, seus olhos nunca ficarão abertos para conhecer a hora em que estamos vivendo, que o tempo chegou ao final. E como é que ele abre os seus olhos? É te dando uma parte desse pão. Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é a palavra. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem vida eterna. Ele tem passado da morte para a vida. Amém? Vamos então alimentar deste pão, irmãos. E vamos partir o pão para outros. Essas igrejas têm afastado da palavra. E a sua vida é um pão para alimentar muitos. Você não veio para viver para si mesmo, você veio para viver para os outros. Viva para o seu irmão, viva para a sua irmã, viva para o seu marido, viva para o seu esposo, viva para os seus filhos, viva para o seu amigo, para os seus irmãos. Seja um pão para eles. Então eles vão ter sede de viver a vida que vive em você. Amém? Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar este hino 201, as firmes promessas.
de Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Cidades feitas sobre o céu, mas as promessas Amém. Agora vamos para o aviso. Aquilânia, em Goiânia, Goiás, Celiete
e família em Epitaçolândia, Valmor e Zíbia, Maria Isabela e Silene Maria, Jeremias e Sivaldo, São José dos Campos, São Paulo, e a Marioldo e família em Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe a todos e a nós também. Deus continue nos abençoando, e aqueles que não notificaram, Deus o abençoe. Oremos. Pai Celestial, esta é a verdade, a qual ela deve ser ouvida, recebida e posta em prática. A Tua palavra, Senhor, esta mensagem precursora da segunda vinda, ela não é nada mais e nada menos, a não ser vida vivida. Ajude-nos, Senhor, somente o Senhor possa viver através de nós. E nós somos muito gratificantes por isto. Dê-nos força suficiente para dizer não para as coisas erradas, e sim para aquilo que é justo e verdadeiro, que vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Maior que tu, porém, não